significa, para mim significa tudo. Clareia muito a cabeça da gente. O indivíduo está lendo permanentemente. Se você quiser fazer um teste, eu já fiz um teste desse, por curiosidade. Você, num coletivo, mesmo até em avião, né? Se você sentar numa poltrona que tenha parceiro, você abre o jornal. Instintivamente, todo mundo começa por sobre o seu ombro a ler, não importa o quê. Esse negócio de dizer que tudo é leitura, leitura de filme, leitura de acontecimentos, eu acho um exagero, né? E uma certa redução de um processo que é muito mais complexo e passa até pela questão do pensamento lógico, a um componente desse processo mais amplo que é o da leitura. Porque eu considero a leitura como processo de apreensão da palavra escrita. Olha, eu já ouvi muitas definições de leitura, mas eu lembro uma vez, eu dava aula na Faculdade de Medianeira e tinha um aluno chamado Marcelo, e uma vez eu perguntei, eu não lembro bem porquê, o que era leitura, e ele disse para mim que leitura era a quantidade de leite produzida por uma vaca. Então ele desmistificou um pouco essa ideia de que ler é muito importante, de que ler é tudo na vida e tal. Leitura é o leite que a vaca produz, né? Você dizia o fulano, você lê um noticiário da televisão. Eu ouço. Não, você lê. Quer dizer, eu não sei, isso é uma questão aberta. Mas se ler é todo um processo tão generalizado, o livro é mais uma das facetas do processo. Por exemplo, você fala assim para as pessoas, você gosta de ler? Ler eu gosto. Gosto, adoro. Eu gosto muito de ler. Leio. 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 Você gosta de assistir? As aulas? Assistir o quê? Assisto. Assiste o quê? Gosta de assistir? Eu gosto de assistir. Eu acho que a leitura, ela está associada com tudo na sua vida. Se você for parar e pensar, você vai ver que está a tudo. Os alunos têm que ler de tudo. Tem que ler textos. E acho que o objetivo da escola é ensinar a vivência, a reflexão e o prazer de ler e de escrever textos. E o texto literário é um deles. Eu diria talvez até o mais completo, ainda que não o único. Porque toda a vida está dentro do texto literário. Eu acho que a literatura é um material privilegiado, mas eu tenho um conceito muito amplo de literatura, né? Para mim, literatura é tudo o que aparece na forma da escrita. E, portanto, qualquer material escrito é útil para o processo de aquisição do código da língua escrita. Nem todas as crianças que entram na escola, elas são leitoras, né? As crianças já detêm um código que é o da língua na cultura onde elas nasceram e foram criadas. Elas já se apropriaram largamente desse código e já têm muita competência no uso desse código. Então é função do professor contar a história, é função do professor estar trabalhando com rótulo, com receita, com jornal, com revista, com listas telefônicas, com os mais diferentes materiais. Eu acho que o livro é um amigo que a gente deve respeitar, viu? Mas, expô-lo, torná-lo acessível, deixar. E quando me perguntam nas palestras, etc., o que eu faço, meu filho não quer ler, não gosta de ler, eu disse, não empurre o livro para ele, exponha o livro a ele. E eu gosto muito de ler todo tipo de livro, né? Mas o que me envolve mais assim é amor e terror, né? Porque, sei lá, eu acho que tem que ser um livro que envolva a gente, que a gente se sinta dentro da história e que... eu gosto assim. Se a gente pensar o que o professor deveria ter em mente quando ele vai fazer um trabalho com leitura, eu acho que ele deveria se esquecer um pouquinho dessa obrigação em prestar contas ou fazer com que o aluno devolva conteúdos.
Né? Enquanto ele não conseguir fazer com que a sua classe, o seu grupo, os seus alunos consigam ter uma relação de satisfação com o texto e de satisfação com o grupo que lê aquele texto, ele nunca vai conseguir trabalhar bem a leitura. Há muitos diálogos. O diálogo com o ser amado, o semelhante, o diferente e o indiferente, o oposto, o adversário, o surdo-mudo, o possesso irracional, o vegetal, o mineral, o inominado. O diálogo contigo mesmo, com a noite, os astros, os mortos, as ideias, o sonho, o passado, o futuro. Eu não sei, na minha época havia um certo respeito, né, pela cultura, pela literatura e até pelos professores, né? Havia uma certa ânsia por descobrir, afinal, o que eram aqueles livros que estavam escondidos nas bibliotecas, o que eram aqueles livros que tantos nossos pais e tanto a história se baseou, né? E aí, é claro que esses 25 livros que eu lia por ano eram obrigatórios, mas, puxa vida, graças a Deus que me obrigaram a ler Dostoiévski, porque é um tijolo desse tamanho, e se não me obrigasse, eu jamais teria lido, né? E foi uma maneira de me obrigar a me abrir para o mundo. Teria que anular esse trabalho obrigatório, né, essa leitura obrigatória, e mudar, fazer a leitura ficar mais gostosa. Atenção, classe! Hoje vamos ter leitura livre obrigatória. Dar um livro para ele ler, certo? Mudar o final, entende? Dar o começo e o fim. Ele tem que colocar um miolo na história. Dá para fazer muitas coisas. O professor não vai querer mudar porque ele está com aquele programa. Vai atrapalhar ele. Mas se ele soltar, deixar a aula correr mais solto, vai produzir. Dizer à criança que ela tem de ler, eu creio que é uma coisa negativa de saída. É preciso deixar a coisa como um prato de doce, assim, que a pessoa deixa na mesa e a criança chega e se sente atraída pelo doce e come. É preciso que a criança também se sinta atraída pelo livro. Eu acho que a escola está, afastando da leitura. Eu acho que tinha que ter mais leitura. E que os alunos escolham, entendeu? Que eles falem mais ou menos o que eles querem. Não que o professor mande, é obrigado a ler isso, não. Eu acho que os alunos também têm que dar opinião. Para o professor, o meu recado é: leia muito, saiba, conheça a sua matéria. Fale de livros que você leu. Não fale de um livro que você não conhece. E leia muito. E abra-se para a curtição, o prazer que é a leitura. Solta a criança, ou solta o jovem para ele ler, deixa ele escrever, faz com que a palavra seja uma coisa gostosa, agradável. A criança mexa na palavra sem sentir medo. A gente não pode deixar de fazer o trabalho de ensino de norma, de ensino de escrita para o aluno, mas a gente tem que aprender a ler o texto do aluno como texto. Eu acho que o professor é sacana no sentido de incentivar a leitura para os jovens quando ele indica livros que ele não leu. Eu acho que o professor ele tem que entender de uma vez por todas que a leitura dele não é a única possível. Ele tem que estar recolhendo as diferentes leituras da classe para estar organizando uma leitura coletiva, porque isso é um ato político. E agora, José? E agora, José? José, e agora? E agora, José? E agora, José? O cidadão deve ser também um homem que consegue ter o seu equilíbrio interior. Para alguém ter equilíbrio interior, é preciso dosar muito sabiamente a proporção de real e a proporção de fantasia que fazem parte da existência de cada um de nós. E a literatura é a forma mais alta e a mais sistematizada de elaboração da fantasia. Portanto, a literatura se torna um auxiliar fundamental para a vida harmoniosa. Nós
nosso rebote chegou, cada nobre criatura mandou que a gente cantasse falando de literatura, e eu pretendo arrancar as raízes da cultura. Eu sempre costumo fazer uma distinção entre cultura e educação. Cultura é aquilo que se aprende, educação é aquilo que se ensina. A escola, fundamentalmente, está voltada para a educação, enquanto que a cultura é uma tarefa que incumbe a todos nós, incumbe a família, incumbe a sociedade, incumbe ao clube, enfim, incumbe a todo o conjunto do grupo social. Pois eu não tive leitura, mas de aprender tenho dote, que é de dizer poesia e eu até digo um magote. Eu só conheço um ó, que eu vejo a boca de um pote. A criança tem caracteristicamente um exercício de ritmo. A criança é um ser extremamente ritmado. Eu tenho a impressão que o ritmo faz muito parte do ser humano. Ele até se desritme com o passar da idade, mas não com o começo da idade. Eu já estava aprendendo a escrever, eu já sabia escrever e sabia ler. Então, eu comecei na biblioteca, na escola, e lá eu encontrava os livros, né? Como, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Eu quis ser alfabetizada porque em casa havia alguns livros e esses livros eram nossos, mas a gente só poderia ler se soubesse. Então eu queria ir para a escola para ler aqueles livros. Acontece que eu já sabia o que tinha nos livros. Trata-se dos livros do Monteiro Lobato, a coleção infantil. Em seguida, começou a ter no Canal 4, TV Tupi, aquela série do Sítio Pica-Pau Amarelo, a primeira, mais antiga. Em todos os programas, a câmera saía da estante de livros. Entrava a mão do narrador, que era o Júlio Gouveia, aí ele começava a ler e a câmera passava então para o cenário e mostrava a história toda. No final, a câmera volta para o narrador e o Júlio dá o encerramento. E foi assim que, no meio de um rolo generalizado, foi posto um ponto final nas memórias de Emília. E quando os ânimos serenaram, a Emília, a maior inventadeira de ideias de todos os tempos, foi e bem. Mas isso já é uma outra história que fica para uma outra vez. Mas quando se fala em leitura, pensa-se fundamentalmente em livro. E o livro, para mim, é um instrumento fundamental da formação cultural. Eu acho que as outras formas são subsidiárias. O livro ainda é o grande instrumento do saber. Porque o livro impõe a quem o manuseia, a quem o usa, uma atitude de recepção específica. Quando se lê uma história em quadrinhos ou quando se assiste um filme de televisão, não se tem a mesma atenção, não se tem o mesmo tipo de absorção intelectual e emocional que se tem quando se lê um livro. A busca de livros é uma coisa permanente, é uma garimpagem que não tem fim. E houve muitos livros que estão aqui na biblioteca que eu levei 30, 40 anos procurando. O livro que eu sempre quis encontrar e nunca encontrei era Inconfidência Mineira, escrita por Guimarães Rosa. Os livros que eu gostaria de ler, esse livro não existe, já procurei, mas eu sei que não existe porque eu já procurei, né? São o livro, o Capital, que é livro marxista, né? Eu não leio geografia, nem a história geral, nem sequer eu leio gibi, nunca peguei num jornal. Por isso é que eu cantando posso praticar o mal. Censura, alto. Nada de censura. Eu acho que existe o aspecto, primeiro, da curiosidade. Se é proibido, é porque deve ter alguma coisa que é interessante ou não é para você.
E na medida que aquilo não é para você, você acaba gostando mais e fica mais tentada a descobrir o que é aquilo que não querem que você saiba. Eu acho a palavra censura uma palavra terrível que deve ser evitada a todo custo. A censura é que deve ser censurada. Eu acho que uma cultura precisa de tudo. Precisa de Guimarães Rosa, precisa de Monteiro Lobato e precisa de Adelaide Carraro. Tudo isto é que constitui um universo cultural que deve ter as fronteiras mais amplas possíveis. Quer dizer, desde a pornografia à metafísica. Viver sem leitura no Brasil de hoje, olha, eu acho que 50 milhões de brasileiros responderiam que dá, né? Até porque eles nem sabem bem o que seja isso. Dá para viver sem leitura. Não dá para viver sem comer, sem moradia, sem trabalho digno. Na minha profissão, acho que não é importante saber ler. O importante é saber engraxar bem. Eu acho assim, se eu tivesse família, eu não estaria aqui. Eu estaria numa escola, eu estaria num serviço, não estaria na Praça da Sé, espiantando, roubando. Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra, ou teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com o silêncio, dialogamos. Eu faço muitas leituras, porque eu fico analisando. Eu não escrevo não, mas eu fico analisando. Então a minha cabeça é uma leitura.